Solange está sozinha na biblioteca da universidade, em meio aos livros antigos, em uma noite de tempestade. Ela encontra o livro que procurava, uma tradução para o latim de um livro persa sobre demônios e espelhos, sem saber que em meio à escuridão alguém a observa. Sejam todos muito bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Giallo. Olá, crianças! Tudo bem? Espero que estejam todos seguros, felizes, realizados. Nossa, já estamos no 5º episódio, como está passando rápido e o resultado está sendo cada vez mais interessante, mas o retorno está sendo muito bom, muito generoso. Tenho escutado coisas muito boas, espero mais retornos, espero ter mais contato com vocês. Eu gostaria de ter mais contato. Estamos em todas as tocadores de áudio, vocês sabem disso. É só escolher o seu preferido e se jogar. Quem nos ouve pelo Spotify, por favor, dê 5 estrelas. Nesse episódio, principalmente no Spotify, vai ter uns links que eu estou pretendendo colocar, inclusive de uma playlist que eu adoro, que tem temas de filmes italianos, giallo, zumbis, canibais, e policialescos, mistérios e tudo. E só coisa boa, só cinema de gênero italiano. É uma playlist incrível, muito boa. Coloque, assim, vai impressionar os seus amigos, coloque de fundo, quando recebê-los em casa, oferecendo drinks. É bem interessante, é bem legal. Eu pretendo fazer isso em breve, recebendo meus convidados. Então, é muito legal. E o que for possível colocar de link, para dar dicas para vocês, porque além dessas playlists, né, que tem no Spotify, como essa que eu acabei de citar, tem trilhas inteiras, como eu já citei, tem a trilha dos filmes do episódio passado, né? O Nosso Serviço é um Veperino, Don't Torture a Duckling, O Segredo do Bosque dos Sonhos, A Lagartixa com Pele de Mulher, A Lizard in a Woman's Skin, La Lucertola com La Pele de Donna, tem as trilhas. Essa última do Morricone, a anterior, a do Bosque dos Sonhos, do Risortolani, tá lá no Spotify também. E vale muito a pena pesquisar, tem muita coisa boa, muita trilha inteira, muita trilha legal. Eu adoro trilha sonora. Essas trilhas sonoras italianas, de filmes italianos, desse período, com essa temática, tem coisas incríveis, tem obras-primas. Steve Cipriani, maravilhoso, Bruno Nicolai também, Nora Orlandi e tantos outros, né? Além do Morricone do Ortolani. O Pino Donaggio, né, que é um espetáculo à parte, né? O Pino Donaggio que fez várias trilhas para o nosso querido Brian De Palma e fez a trilha do Ti Piace Hitchcock, do You Like Hitchcock, do Dario Argento, que é um filme que ele fez para a TV, era uma série que ele fez para a TV italiana, sobre temas hitchcockianos, que é muito boa a trilha sonora, por sinal, que o Donaggio fez. Donaggio, que fez a trilha do Inverno de Sangue em Veneza, né? Maravilhoso. E por aí vai, né? Por aí vai. Se fosse falar de música, eu queria horas aqui falando. Mas o objeto, né, principal, que nós vamos nos focar nesse episódio, são os 2 filmes de Ali que o nosso querido Armando Crispino fez. O Armando Crispino é um diretor que não é tão insensado, tão, oh meu Deus, ele é um gênio, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é incrível. Não. É um diretor muito competente que criou 2 filmes muito particulares, muito originais, muito marcantes dentro dessa vastíssima produção de filmes diários, dessas centenas de títulos, feitos principalmente na Itália desse período. Isso sem contar as réplicas, os filmes inspirados por eles que foram feitos em outros países. Até aqui no Brasil, agora vai ter um episódio sobre o giallo brasileiro, Momentos de Prazer e Agonia. Sim, falarei desse filme em breve, aguardem, que é muito legal. Mas voltando ao Armando Crispino, ele fez esses 2 filmes diários, um em 72, que são Os Mortos Estão Vivos, o L'Etrusco Chile Ancora, e o Mancha Solaris, o Maquis Solari, de 1975. São 2 obras muito incríveis, muito fortes, muito emblemáticas, que merecem ser descobertas, redescobertas. São filmes que valem muito a pena serem conhecidos. Mas vamos começar nossas divagações, nossas projeções
Falarei sobre tudo que eu acho, que eu deixo de achar, todas as qualidades, as grandes colaborações estéticas do primeiro filme citado, que são Os Mortos Estão Vivos, que é a tradução literal do título em inglês The Dead Are Alive, para o filme Letrusco, Uccide Ancora, de 1972, dirigido por Armando Crispin. Lovers, beware. There's no place to hide when the dead are alive. Remember, this is a tomb that's been closed for 2,500 years. When the dead are alive. Bom, a trama mostra um fotógrafo incauto que está trabalhando em uma expedição arqueológica que está desenterrando ruínas etruscas na Itália e começa a suspeitar que nem todos os etruscos enterrados lá estão realmente mortos. E começa a acontecer uma série de crimes e há a suspeita que algo vindo das ruínas, algo ancestral, algo do fundo das catacumbas, está surgindo e está atacando os incautos moradores da cidadezinha medieval, renascentista. Essa mistura das pequenas cidades italianas clássicas, cada uma mais linda que a outra, né? Ainda mais nessa região da Toscana. E ele começa a desconfiar, né? Tem uma coisa estranha que pode ser o resultado de algo sobrenatural. E há um momento no filme, uma cena clichê, seria um clichê até de slasher, que é um casal que entra nas ruínas para fazer coisinhas e é misteriosamente assassinado. Isso lembra milhões de filmes de slasher, o que só reforça a minha tese de que o giallo é o pai do slasher. Vai ter um episódio sobre isso, acho que vai ser o primeiro que vai ter convidados, aguardem. Tem essa questão do assassinato desse casal, que já deixa a cidade aterrorizada, mas outros crimes muito bem elaborados, esteticamente, com toda uma estilização que já vem da influência do que o Argento estava começando a fazer na época também, com O Pássaro das Colunas de Cristal, O Gato de Nove Caudas, O Quatro Moscas no Veludo Cinza. Isso já estava influenciando outros diretores também. Cada um queria colocar no seu filme as cenas de assassinato mais elaboradas, mais chocantes. E a violência ela foi num crescendo, né, dentro dessa questão do giallo e do cinema de horror italiano. Aos poucos os filmes foram se tornando organicamente mais e mais violentos, uma violência mais e mais gráfica, assim. E isso começou com o giallo, com o Argento, e isso foi se propagando, o Fulci, todos os outros, né? Mas isso também é papo para um outro momento. Então, esses assassinatos estão acontecendo nessa cidadezinha. Não dá para esquecer um detalhe, né? A trilha sonora dos Mortos Estão Vivos é do Risortolani, mais uma colaboração de Risortolani, que vimos como colaborador da trilha sonora do Segredo do Bosque dos Sonhos, do Lúcio Fulci, no episódio passado. Está ele mais uma vez aqui, o homem que nos deu a trilha do Canibal Holocausto e tantos outros. É um excelente compositor, de uma sensibilidade muito incrível, muito apurada. E a trilha que ele criou para Os Mortos Estão Vivos é muito forte, muito singular. Ele deixa toda a marca, toda a força diegética dele nesse filme, mais uma vez. Como par, né, desse fotógrafo, nós temos a presença de Samantha Eggar, né, como a protagonista feminina. Samantha Eggar, ela foi vista em filmes como O Colecionador, o The Collector, né, de 1965, um clássico. E ela também está no filme Os Filhos do Medo, né, o The Brood, de 1979, do nosso querido David Cronenberg, que ela aparece parindo aquelas criaturas monstruosas, a lambe, né? A lambe a cria, literalmente, que até na época ela falou que ela se inspirou na cachorrinha que ela tinha quando teve filhotes, ela viu a cachorrinha lambendo os filhotes depois que ela os pariu, né? E isso veio à mente, ela foi e jogou na cena, né? É uma atriz muito interessante, a Samantha Eggar, muito bonita, muitas qualidades, uma atriz muito talentosa, e deixou sua marca no filme. E é bem interessante
o momento que nós vemos essas questões dos etruscos de uma maneira fantasmagórica, possivelmente sendo os autores dos assassinatos. A figura de uma figura masculina, de um afresco, né, que está nas ruínas, que aparece várias vezes durante o filme. Tem uns olhos muito expressivos, muito fortes, assim. A presença é muito impactante esteticamente, aquela coisa daqueles olhos dele. O filme tem grandes momentos, ele aproveita muito bem a cidade, que é uma cidade antiga também, principalmente as igrejas. Tem cenas dentro de uma igreja, com as colunas, assim, umas cenas bastante meio sombrias, que são espetaculares, principalmente a sequência final, que é impactante ao extremo. É muito bonito, muito forte, muito em termos imagéticos, muito rica, né? Vale muito a pena conhecer esse diálogo, né? O L'Etrusco scire ancora. Os mortos estão vivos, the dead are alive. Do Armando Crispino é muito legal, muito legal. E essa questão dos etruscos, né, meio ligados ao terror nos filmes italianos, é quase meio que um subgênero. Tem um outro filme de 82, que é do Sérgio Martino, um diálogo tardio dele, né? Eu digo tardio porque o auge da produção dele foi no início dos anos 70, né? A fase mais rica dele, que ele fez o Torso, fez no Escuro Quarto de Satã, fez o caso do Escorpião, tem vários outros filmes, além do Torso, o Estranho Vício da Senhora Ward, essas coisas. Ele tem toda essa produção vasta, né, dessa época. Mas em 82 ele fez esse filme originalmente para TV italiana, mas que no resto do mundo foi distribuído tanto nos cinemas quanto em VHS. Eu mesmo vi em VHS na época. Que é o Mistério Etrusco. Assassínio al Cemitério Etrusco. E é uma história muito legal. Ele aproveita bem mais as ruínas etruscas nesse filme do que o Armando Crispino aproveitou nos Mortos Estão Vivos. Nos Mortos Estão Vivos aparecem as ruínas, sim, com certeza. Mas nesse filme do Sérgio Martino aparece ruína o tempo inteiro. É ruína que não acaba mais. O John Saxon tem uma participação especial no filme. E o título original dele é The Scorpion of Two Tails. O Escorpião de Duas Caudas, que na verdade é uma imagem que a protagonista recebe um pingente dourado, que simboliza um símbolo etrusco, parece que com essa questão da eternidade, que teria essa imagem do escorpião de duas caudas. E daí se tirou o título em inglês. E como The Scorpion of Two Tails, acho que é capaz de se achar esse filme até no YouTube, se não me engano. É um filme bem... Ele tem alguns probleminhas, né? Não é perfeito, mas é muito legal, muito eficiente. Ele tem até alguns elementos de fantasia, fala muito da questão dos antepassados etruscos, a questão da volta deles e da magia, dos vários simbolismos e por aí vai. E é um filme bem legal esse. O Mistério Etrusco, muito legal. E o Armando Crispino tem outro filme, como eu falei, né? Completamente diferente, que é o Mancha Solari, de 1975, o Maquis Solari, e também em inglês tem o nome de Autopsy. Inclusive na capa do DVD americano, acho que é da Blue Underground, como Autopsy, tem uma figura que parece um zumbi. E o filme tem umas referências ligadas ao necrotério, aos mortos, mas não é filme de zumbi, eu já aviso aos incautos que se guiarem pela capa americana, mas, é um filme de zumbi. Não é filme de zumbi. Ele, como eu falei, ele é de 1975, dirigido pelo Armando Crispino, e ele tem a trilha sonora excelente, muito, muito diegética do Ennio Morricone. E mais uma vez, né, estamos aqui com um episódio com 2 filmes de Ali, um com trilha do Riso Ortolani e outro com trilha do Ennio Morricone, mais uma vez. E essa trilha do Morricone é incrível, é muito legal. This is where the dead become the living. Autopsy. You know your corpses, but I know my souls. A savage, slashing rampage inside the chamber of terror where death lives. Autopsy. It'll take you. E ele se passa em Roma durante uma onda de calor absurda, descomunal, quase apocalíptica, que as pessoas não estavam aguentando,
pessoas surtavam, cometiam suicídio, cometiam barbaridades, cometiam loucuras. E é nesse meio, nessa loucura toda que está acontecendo em Roma, nesse calor todo, que nós vemos a jovem patologista Silvia. Ela trabalha no necrotério e ela é uma moça que vamos descobrir com o passar do filme, que ela tem uma série de bloqueios, uma série de repressões sexuais, ela não consegue se realizar, não consegue se entregar plenamente, e ela tem uns delírios bastante perturbadores, eu diria, bastante, muito, extremamente perturbadores, porque já na cena que ela está no necrotério, ela imagina, ela tem um delírio, onde ela vê os corpos nus se levantando das mesas de autópsia e simulando uma relação sexual. Então é como definir se a necrofilia, mas quando são os mortos que praticam entre si, seria uma necrofilia extrema, não sei como definir. Mas não é nada também muito chocante, muito explícito, muito grotesco. Há uma insinuação, mas mesmo a insinuação é bastante perturbadora. Eu até aviso para pessoas que se impressionam facilmente, a cena pode ter um conteúdo muito forte, muito, muito perturbador, que pode causar algum dano, né, para os mais sensíveis. E a nossa querida Silvia, ela está vivendo esse momento, até que ela tem a morte de uma amiga, que ela não sabe se foi suicídio, se foi assassinato, se há alguém usando essa questão da onda de calor, dessas manchas solares, né, que o filme mostra muito, imagens do sol saltando aquelas labaredas dele. Inclusive, antes de acontecerem coisas-chave no filme, aparece essa cena do sol, como se as radiações solares, as manchas do sol, estivessem causando diretamente, influenciando a mente das pessoas. E é muito legal isso, é muito bacana. É um filme incrível, que eu gosto muito, e ele trabalha muito bem essa questão da onda de calor. Nossa, parece Porto Alegre no verão, assim. É uma coisa que me lembrou que não existe lugar mais quente, eu acho, no mundo, talvez no Cairo, no Egito, ou no Senegal, na África, alguma coisa do gênero deve ser igualar a Porto Alegre no verão. A Fadinha, quando estava competindo numa competição de skate, né, em Porto Alegre, ela é do Maranhão, e ela teve insolação em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia do que é. Me lembrou diretamente essa onda de calor do filme. Uma coisa impressionante. É quase sufocante, isso passa no filme. Pela fotografia, pelo roteiro, deixa muito claro isso. Pela trilha do Morricone, essa coisa sufocante do calor. E no papel da nossa protagonista, da nossa patologista querida, nós temos a Mimsy Farmer, que é uma atriz extremamente cult. Cult ao extremo, ela é extra cult. Uma extra cult actress, assim. A Mimsy Farmer, ela simplesmente ela protagonizou o filme A Trilha de Solina, La Route de Solina, do Georges Lautner, que é um filme impressionante, de 1970, muito, muito, muito bom, muito clássico, muito cult, muito interessante, muito tesudo, é um filme de cenas fortes, onde a questão do delírio, da loucura das personagens está muito, muito tenso em cena, quem é quem, os atores, é um filme que tem a cara do ano 1970, é muito 70 o filme, é incrível. E esse filme é a trilha de Solina, que a Mimsy Farmer é a protagonista. Mas ela também é protagonista de um giallo que é poderoso, que é clássico, que é famoso, que é O Perfume da Senhora de Negro, Il Profumo della Signora in Nero, de 74, do Francesco Barilli, que é um giallo bastante perturbador. A personagem dela é bastante perturbadora também, ela, assim como a patologista do Manchas Solares, nesse filme da Senhora de Negro, ela é uma personagem muito que tem uma perturbação, ela tem algo muito forte em torno dela, algo muito um certo delírio, uma certa paranoia. Ela é impressionante, essa personagem. E ela tem muito a ver com a personagem de Manchas Solares. As duas personagens são meio que gêmeas em vários momentos, assim. E ela tem um physique de rôle, um rosto, uma máscara dramática, a Mimsy Farmer, que cai muito bem para esse tipo de personagem. Ela é muito interessante, cabelo curto, sempre de cabelo curto, incrivelmente carismática.
E nos dois filmes, tanto no Perfume da Senhora de Negro quanto no Manchas Solares, a Missy Farmer dá um show, assim. E é um diálogo que é o favorito de muita gente que eu conheço. E, inclusive, eu acho que ele tá no Prime Video, se não me engano, tá no Prime Video. E a Missy Farmer também, em 2014, ela fez um dos filmes dos Guardiões da Galáxia também. Ela tem uma participação, aquela coisa extra cult, de colocar uma atriz cult no elenco de um filme pop pra dar todo um tchananã, assim, impressionar os críticos, principalmente. Mas é muito legal, assim, ela é uma atriz que ela é a alma do Manchas Solares, é a presença dela em cena, os caminhos que ela percorre, os perigos que ela corre e os momentos sombrios do filme que ela participa, que ela está ali presente, a movimentação dela em cena é muito incrível. As atmosferas que o Crispino criou com ela em cena são atmosferas incríveis. É um filme de atmosfera muito forte, o Manchas Solares. Como eu já falei, né, da cena dos cadáveres, né, que é a Sylvia. O nome completo da brasileira é Sylvia Hackerman. Ela tem carrega no sobrenome toda uma outra coisa meio germânica também, e anglo-saxônica. E é muito interessante essa personagem e o trajeto dela por essa Roma incandescente, né, sublinhada pela trilha do Ennio Morricone. É tudo muito impressionante esse filme. É um filme impactante que não vai deixar ninguém diferente. Os Mortos Estão Vivos é o típico giallo de mistério, que tem a questão do mistério muito bem construída, a questão da identidade do assassino e toda a questão das mortes, todo o percurso do filme, todas as tramas e subtramas. Tem uma subtrama ligada à música também no filme. Ligado à música mesmo, não é a música do Ortolano, é a música mesmo. Mas ele é um diálogo que, nos moldes clássicos, né, muito forte no que ele se propõe, vão segurar o espectador até o final. O Manchas Solares também segura, mas o Manchas Solares ele perturba, ele vai por uns caminhos assim mais tortos, mais estranhos, ele busca um certo estranhamento em tudo, em vários momentos do filme. E ele tem uma sequência final que é de altíssima tensão, impressionante. Assim. Como Roma aparece nesse filme. Roma aparece de uma maneira brilhante nesse filme. São dois filmes muito diferentes, de um mesmo diretor, com propostas estéticas até diferentes, mas muito singulares, muito particulares. Eles não se parecem muito com outros filmes de Ali que foram feitos na época. Os borbotões, vários deles, né? Ele tem o Crispino tinha uma autoria, ele buscava colocar algo a mais, ele procurou deixar uma marca só dele nos filmes. É muito interessante. Ele é muito talentoso. Assim como ele, tem o Hércules, né, que fez A Morte Caminha de Salto Alto e A Morte Caminha à Meia-Noite, né? Dois filmes de diálogo que eu pretendo falar, do Hércules, que eu pretendo falar aqui. São dois filmes bem interessantes. Inclusive, um deles, A Morte Caminha à Meia-Noite, é uma das grandes influências do Brian De Palma em vários filmes. É gritante até. E são filmes bem interessantes, bem originais também. Acho que é Luciano Ercoli o nome completo dele. Quando eu fizer o episódio sobre ele, colocarei nome, biografia, tudo certinho. É um diretor também muito talentoso, que tem essa coisa, assim, essa particularidade estética, narrativa, assim como o Armando Crispino teve nesses dois filmes, que eu estou falando mais detalhadamente aqui nesse episódio. Eles são diretores que valem a pena. Tem muitos diretores de um ou dois filmes que vale a pena citar, eu vou citar aqui. Como eu falei, as trilhas sonoras, né, são um tesouro desses dois filmes. Como eu falei no início, né, as trilhas sonoras dos filmes italianos são um espetáculo à parte. Soberbo, eu amo, adoro ouvir as músicas desses filmes, todos eles. Impressionante o resultado que eles conseguiram, né? A inspiração que eles buscaram. E o trabalho, por exemplo, do Ennio Morricone nos filmes de Ali é uma coisa impressionante, é um capítulo à parte da vastíssima produção musical dele, que vai incluir os famosos faroestes, os dramas, os filmes históricos. Foi o Morricone que fez as trilhas para a trilogia da vida do Pasolini, por exemplo.
Ele é um grande compositor, o Morricone. Talvez o maior de todos, o maior que já existiu, com certeza. Embora também tenha o Pino Donaggio, que eu adoro. Eu me divido muito. Eu sou tão apaixonado que eu me divido. Eu amo muito, mas o outro também amo. É impressionante, é muito talento desses senhores, né? Eu acho que o Ennio Morricone e Pino Donaggio são a dupla, os melhores compositores de trilhas sonoras para o cinema, principalmente o cinema italiano. Assim, eles são os donos, assim, os reis. Eles são impressionantes, são puro talento diegético. Assim. Os filmes em que eles colocam as trilhas não são, conseguem ter uma personalidade muito especial. Eu me lembro da trilha que o Ennio Morricone fez para Tarântula do Ventre Negro, que é uma trilha incrível, que tem uns sussurros, assim como ele fez na trilha do Pássaro das Flores de Cristal, que tem aquele lá, na, 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 na. É uma coisa muito original dele. É demais, gente, adoro. Ficaria horas falando aqui. Mas bom, então, mas o episódio de hoje é sobre os mortos estão vivos. Os vivos estão mortos é ótimo, né? Os mortos estão vivos, Etrusco Tiri Ancora, do Armando Crispino, e o outro filme dele, o Macchia Solari, Mancha Solari. Eu acho lindo esse nome, Mancha Solari, que mostra essa Roma assolada pelo calor, as pessoas loucas, se matando, se autoflagelando, cometendo barbaridade por causa da onda de calor. É uma coisa impressionante o resultado que ele conseguiu nesses dois filmes. Demais. Então, crianças, no próximo episódio pretendo falar, eu acho que vou falar sobre alguma coisa do Dario Argento, mas não sei ainda se vai ser Argento ou outro diretor, mas é possível que seja algo sobre o Argento no próximo episódio. Todo sábado temos episódio novo. E, por favor, continuem comentando. Mais uma vez peço para quem está ouvindo pelo Spotify que coloque as 5 estrelinhas, nos ajuda muito. Comentem, como eu falei, eu vou tentar colocar links, principalmente no Spotify, com coisas interessantes, playlists e coisas que eu gosto bastante. Eu acho que eu quero dividir com vocês, quero que vocês também conheçam, quero que todo mundo compartilhe tudo, tenha acesso aos filmes. Um salve especial ao pessoal do Círculo lá de Belo Horizonte, que é um cineclube que está se especializando em giallo. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, muito incrível. Você criar um cineclube na faculdade para divulgar filmes, e filmes assim que não são tão populares da grande mídia como os filmes giallo. Devo colaborar com eles, participando de lives e fazendo locuções e tudo. E falarei mais sobre esse cineclube no próximo episódio, tá certo? Todos os outros amigos, todos. Eu quero mandar um beijo especial pro meu amigo Ranieri Risa, lá de Porto Alegre, querido, que adora cinema italiano, é mais fanático que eu até. Muito obrigado por tudo. Obrigado ao William Cristiano, que se não fosse ele, não teríamos esse podcast tão bem editado, também postado, também finalizado. E é isso. Na próxima vez falarei mais, agradecerei mais, corrigirei algum erro aqui e ali, e nos falamos em breve. Certo? Muito obrigado e grato por ouvirem mais esse episódio do Mondo Giallo, feito com muito carinho para vocês. E se está vazando um som de roncos e ruídos estranhos aqui, eles provêm de uma das minhas pugs, a Sofia, que está roncando aqui debaixo da cadeira. O sono. E elas estão numa idade que elas dormem muito, né? Estão velhinhas, então elas dormem bastante durante o dia. Tá certo? Então é isso. Um beijo a todos. Tchau!